apresentando a Flisol, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Necta, Gás Natural. Parceria de Prefeitura Municipal de Araraquara. Apoio SESI, SESC, SENAC, Unesp, Uniara, Instituto Federal de São Paulo, Academia Araraquarense de Letras, EPTV, EPFM, Droga Vem, Paraty Mobilidade, Casa do Saci e Hotel Municipal. Execução e concepção, Café com Pernas e Instituto Colibri. Realização, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Flisol, literatura que nasce para todas e todos. O Inácio Loyola Brandão, nosso querido autor araraquarense, imortal da Academia Brasileira de Letras, e esse ano a autora Djamila Ribeiro. A Djamila que veio, fez um furacão aqui com a gente, o coração veio na boca, voltou, chorei, abracei, e todo mundo chorou junto lá na Casa Afro Brasil, um trabalho maravilhoso que foi feito lá e que Djamila gentilmente foi até lá e amou estar junto com todos os jovens, as senhoras e os grupos, né, que todos estavam lá comemorando Djamila Ribeiro. E isso é o vendaval e o furacão Djamila que está ainda com a gente. E hoje, nessa mesa, tem muito do que ela diz, do que ela prega, do seu ativismo, do seu trabalho literário. E é uma mesa muito especial, porque a gente tem também aqui em Araraquara, no campus da Unesp, uma pessoa extremamente especial que, tanto quanto Djamila e outros companheiros, trabalha há muitos anos pela causa antirracista. Eu chamo ao palco o professor doutor Dagoberto Fonseca, que é antropólogo, escritor e amigo, companheiro. A mesa é sua. Obrigado. Boa tarde, Araraquara. Um prazer estar aqui. Eu convido para fazer parte desta mesa Cláudio Claudino, Alessandra Laurindo e Tatiane Pereira de Souza. Eu não vou apresentá-los. Eles o farão. Esta mesa trata de ancestralidades e reparações. A fala deles trata do tema da mesa, mas muito mais do que isso. Então, eu passo a palavra a Cláudio Claudino para iniciar os nossos trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a Flisol por nos dar essa oportunidade, agradecer ao professor Dagoberto por nos dar essa missão, minha querida amiga e irmã Alessandra, por estar junto comigo nessa caminhada de vida aí, e a professora Tati, que eu tenho um carinho muito especial a respeito, e tenho também como irmã e filha. Gratidão. Eu sou porque eles foram. A cada Petra velha que morre, queima-se uma biblioteca. Eu venho aqui para falar um pouquinho de ancestralidade, luta pela terra e sobrevivência das mulheres negras. Eu vou trazer um pouquinho a história de minha mãe. Eu começo apresentando, e eu gostaria de agradecer
Esse foi um presente que eu recebi ontem, do professor, do cineasta, o Márcio Cruz. Ele é da Universidade de Londres e ele fez a árvore genealógica da minha família, em especial da minha mãe. Tá? E aí, o que eu trago? A informação básica de tudo isso. Quando a gente quer entender um pouco do povo preto, a gente tem que saber da sua história. Ninguém consegue construir o futuro sem conhecer o seu passado. Isso todos já sabem. Mas também não é para saber só o nome das pessoas. Isso é importante para a gente. Mas é para saber da sua raiz, da sua luta, da sua cultura. Então, eu quero mostrar para vocês como que começa isso. Em 1854, tinha lá a dona Eva Machado, que era minha trisavó. Em 1876, a minha bisavó materna, a dona Marcília Marcelino. E aí eu chego na minha avó, Ana de Jesus, que nasceu em 1893. Vovó Ana, eu consegui conviver com ela. E aí eu tenho minha mãe, Nair Damásio, e ali estou eu, lá o Cláudio, em 1958. O que esse mapa já demonstra de imediato, né? Que praticamente Ana, Marcília foi escravizada, Eva foi escravizada. Então, a questão de tempo, né? Como que é pequeno o tempo que nós temos da libertação do povo preto, né? Esse espaço aqui é muito curto, né? Para a gente ver o quanto que nós pagamos e o quanto que nós precisamos de reparação. Então, agora, eu vou contar um pouquinho da história da minha mãe. Está aqui, Nair Damásio Claudino. E assim, né, quando eu falo no início, né, que nós somos o que eles foram, está aqui o exemplo, né? Essa é minha mãe. Essa é minha avó. Esse aqui é meu irmão. Por que eu trago essas três pessoas nesse contexto? Minha mãe, ela, como a maioria das mulheres pretas, ela teve meu irmão bem jovem. O marido dela, o João, ele trabalhava como estivador de café, então viajava na região. E aí ela teve o Wilson. O Wilson, ele teve um problema na vista. Ele foi fazer uma consulta e pingaram o medicamento errado e ele estava perdendo as duas vistas. Aí minha mãe queria resolver isso. Ela acaba fazendo uma permuta com uma família para ela ir trabalhar como empregada doméstica para a família cuidar da vista do meu irmão. Isso foi para São Paulo, na casa de uma família até de um político tradicional, que era a família de Ademar de Barros. Qual que era a função? Então, ela trabalharia, né, continuaria o sistema de escravização, simplesmente para recuperar a vista do meu irmão. Uma vista ele perdeu, a segunda, né, por obra, ele continuou com ela. Algumas pessoas daqui, com certeza, conheceram, o apelido dele em Araraquara era Lágrima, mas, infelizmente, meu irmão veio a óbito. Minha mãe, nesse espaço que ela foi para São Paulo, ela procurou aprender lá, né? E ela aprendeu a trabalhar com comidas árabes, e ela começou a ganhar dinheiro. Juntou seu dinheirinho e volta para Araraquara. E o que é o sonho da mulher preta? É ter terra, é ter base, né? Ter uma casa. Minha mãe compra uma casa ali na José Rodrigues, né? Antigamente chamava Vila Nova, até hoje a gente tem essa casa lá, minha sobrinha continua morando lá. Ela compra um espaço de terra para ela, para a irmã e para minha avó. Então, isso é o sonho da mulher preta, é ter uma casa para viver. E a luta da minha mãe, quando ela volta de São Paulo, ela se torna uma líder comunitária. E ela forma, aqui na Vila Xavier, um reduto de empregadas domésticas. Era ali na igreja de São Benedito. E
que ela fazia? Ela ensinava as mulheres a fazer soro caseiro. Ela aprendeu lá em São Paulo, volta com sua liderança, com sua luta, e começa a fazer um reduto, ensinar a fazer soro caseiro, eles faziam crochê, faziam guardanapo. Então, essa era a história de liderança e de sobrevivência. E até hoje, esse legado persiste, né? Eu trago aqui uma imagem dessa luta dela, desse trabalho da área de saúde. Eu me recordo, já era pequeno nessa época, as pessoas procuravam ela cuidava das pessoas, recuperava, porque a gente não tinha acesso à saúde naquele tempo. E até em função disso, a minha mãe recebe o nome, a primeira mulher preta a ter o nome no órgão público foi a minha mãe, tá? Num posto de saúde que nós temos aqui no Vitória de Sante. Então, o posto de saúde Nair Damásio Claudino. É por isso que eu falo que a ancestralidade ela vai fluindo naturalmente e vai deixando os seus legados, né? E aí, quando você fala em recuperação, em repatriação, em recuperação, a gente vem falar também da questão da saúde da mulher negra, né? E aí está o legado da minha mãe com esse posto. Além desse posto de saúde que nós temos também, através da Marcinha que está aqui, né, da Márcia Tânia Alves, é desenvolvido um trabalho da saúde da população preta, né, das mulheres pretas, de terreiros, de Umbanda e de Candomblé, e isso leva o nome da minha mãe. É a ancestralidade funcionando, e também ela tem a Silvia, né, que é neta dela, que cuida da parte espiritual também. Ela é uma mãe de santa aqui em Araraquara, então ela tem esse trabalho. Então, o que a gente vem mostrar nisso é a questão, né, da ancestralidade fluindo, a ancestralidade acontecendo no nosso dia a dia. Enfim, esse é um pequeno espaço, é um pequeno momento que eu quero trazer da história da minha mãe e do que a mulher negra tem que lutar, tem que conseguir para a sua sobrevivência e para as suas raízes. E o quanto esse legado fica de tão importante para a gente, né? E a luta que tem que ter e que hoje continua tendo, inclusive, o sacrifício ainda da população negra com relação à escravização acontece até hoje, né? Então, praticamente é isso que eu queria falar um pouquinho da minha mãe, tá? Devolvo a palavra para o professor e fico à disposição aí para qualquer tipo de pergunta. Não, mas pode continuar. Obrigado, Cláudio. Eu passo a palavra imediatamente a Alessandra Laurindo. Minha família é isso, né? Já traz logo a blusa, porque parece que está aparecendo as pernas. Então, a gente se cuida. Então, eu quero agradecer imensamente por esse convite e agradecer, Dagoberto, principalmente pelo pedido que você fez. Eu acho que está chiando. Alô? Porque você pede para a gente trazer essa perspectiva da família, né? Na perspectiva das mulheres da família. E eu não tinha, nessa correria toda, tempo para procurar, e não é nada, como nada é por acaso, eu aproveito o dia 2 de novembro, dia de finados, para fazer essa catança de fotos, para tentar buscar na memória, e, enfim, para tentar procurar um pouco o que eu traria nessa fala no dia de hoje. E foi um dia de conexão muito profunda para mim. Eu procurei não passar muito para a minha família, vai ser surpresa para eles hoje também, acredito eu. Então, segura a emoção aí, pai, segura a emoção aí, mãe, Andréia, Mona, porque para a gente também é muito difícil ter fotos, e acho que, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas para famílias pretas esses registros ainda é muito difícil. Sorte de quem teve, né, toda essa possibilidade de registrar lá atrás. Mas, para a grande maioria, é muito difícil. Eu queria ter trazido mais fotos de minhas famílias, mas, infelizmente, a gente não teve esse acesso. Então, eu falo de 4 famílias aqui. A família Laurindo, a família do meu pai, por parte do meu pai, a família Batista, por parte da minha avó paterna, a família Silva, a família da minha avó materna, né, do meu avô materno, e a família Mendes, da minha avó materna. Cadê o...
Ficou um pouco pequenas fotos, mas eu vou tentar trazer aqui, que essa família começa lá em Tambacuri, em Minas Gerais, com a minha bisavó, Domingas Martins de Amorim. Você sabia, Andréia? E essa bisa, ela tem a minha avó, que é a minha avó Verônica, uma mulher forte, uma mulher que eu trago memórias muito lindas e marcantes dela. Inclusive, quando eu escrevo a carta para a Djamila, da Cartas para Minha Avó, o projeto do livro, eu consigo resgatar memórias incríveis, porque essa mulher nos ensinou a ser muito forte, assim como minha avó materna também. Mas a memória que eu tenho dela é realmente da força, né? E minha sobrinha aprende desde pequena, né, Lorena, que as mulheres da família são mulheres fortes. Então, a gente já aprende desde muito cedo, né? E aí, a minha avó, ela tem 3 filhas. A minha mãe, Cristina, a minha tia Ivone e a minha tia Fia, minha tia Zelita, que, infelizmente, nos deixou ano passado. Mas são essas 3. E dessas 3, né, são as mulheres da família. Não xinga, não, Andréia. Eu e minha irmã aqui, com o Bob na cabeça ainda, são as mulheres da família. Minha mãe com a minha sobrinha, eu e minha irmã no carnaval, porque nós somos do samba, sim, e eu e minha mãe plantando baobá. Então, essas são as mulheres da minha família. A mãe da Bárbara também está ali, a Bárbara, aliás, mãe da Lorena também está aqui. E essa família vem de Minas Gerais, quando meu avô, que era artesão, confeccionava lá seus cestos e tudo mais, ele vinha de 6 em 6 meses para Araraquara, ora em Tambacuri, ora Minas, até que ele falece e não volta mais para Minas. E, a partir de então, a vida se dá aqui em Araraquara. Então, minha avó, com seus filhos, toca essa vida aí de forma muito honrosa, sempre trabalhando muito, e os filhos, né, vão se fazendo a vida por aqui. E tem, da família paterna, a minha bisa, que vem, acho que cortou um pouco a imagem, mas ela vem da fazenda Conde do Pinhal, e tem a minha avó Iracema, e essa minha avó Iracema tem 2 irmãs, que é a minha tia, 3 irmãs, a minha tia Rosa, que é a mãe do Padre Batista, a minha tia do Virges, que era uma benzedeira aqui em Araraquara, mas que toda, não só a região, mas gente do Brasil inteiro vinha para benzer nessa casa. E a memória que eu tenho da minha tia era sempre a casa realmente muito cheia, porque vinha gente de Minas, de São Paulo, enfim, de todo lugar, e ela atendia todo mundo até altas horas da noite. E ela realmente parecia uma pretinha velha, com o lenço na cabeça, sempre benzendo, cachimbinho. E a gente, que para falar com a tia, tinha que pegar a fila também, porque não é porque era parente, não, que ela passava na frente para benzer, tinha que pegar a fila e esperar, mesmo que fosse para dar um oi, tia, para benzer, e tinha que aguardar. E minha tia Julieta, que também era uma mulher do candomblé, que morava em São Paulo, lá no Tucuruvi, e trazia uma religiosidade muito forte. E minha avó Iracema, ela teve também 4 filhos. O meu tio Zezinho, a minha tia Vera, que é mãe da Mona Lisa, que está ali, a minha tia Maria, e todos esses 3 já são falecidos. E por isso que eu falo que o meu pai, ele tem uma força muito grande, que nos inspira todos os dias, porque meu pai perdeu os 3 irmãos, teve uma fase que perdeu vários amigos, mas continua aqui, firme e forte, com a família que ele formou, eu e minha irmã, né, e nós 4 aqui, que somos a nossa família. E quando a gente fala em relação à questão da reparação, eu trago essa questão do que hoje, eu sou Alessandra Laurindo, sofri enfrentei o racismo aos 6 anos de idade, no pré-primário, quando eu tenho esse registro numa foto de pré-primário, quando aos 6 anos de idade, a pessoa que estava no meu lado, a Patrícia, ela não queria pegar a minha cor na foto de formatura, então ela faz uma cena, né, um gesto muito forte, sai daqui que eu não quero pegar a sua cor, e eu tenho essa foto em registro. Então, a minha irmã, que sempre foi minha protetora,
ela queria pegar a Patrícia de cacete, enfim, meu pai já queria tacar fogo na casa da Patrícia. Então, foi uma coisa muito de família acolhedora, de que a família é preta, e minha mãe já queria saber quem que era essa mãe dessa Patrícia, porque minha mãe não saía da escola, cuidando da gente. Mas eu meio que segurei a onda, porque não queria deixar ninguém incendiar ninguém. Mas ali eu entendi que o racismo não ia dar uma trégua, né? O mundo não ia ser tão rosa como pintavam, porque em casa a gente sempre foi a princesa negra, meu pai sempre batendo, ó, sou negrão, e aquela coisa linda, mas na rua a gente sabia que a coisa não ia ser assim. E de lá, não vou falar que ali nasceu uma militante, mas ali eu entendi que, para a gente, a infância seria diferente, a adolescência seria diferente. Fui me envolvendo nos movimentos antirracistas desde muito cedo. Agradeço aqui a Nazaré, a professora Cida, que passaram bastão na organização de um dos Feconesus da vida e falaram, agora é com vocês, e assumam essa responsabilidade. E eu assumi também, para mim, realmente, aquela responsabilidade na organização, e entendi que eu tinha que me comprometer mais com a luta antirracista. E, de lá para cá, até hoje, a gente não conseguiu descansar, né, porque militante não descansa nem em férias. E hoje eu estou coordenadora de políticas étnico-raciais da Prefeitura Municipal de Araraquara, pelo menos até dezembro, mas a atuação da militância é eterna. E brigo muito para que a gente tenha direito à saúde com dignidade, pegando o histórico das minhas avós. Ambas faleceram estando num hospital público, nenhuma das duas tinha um plano de saúde. Então, a gente luta por uma saúde com dignidade, e eu penso que isso faz parte de uma reparação, e o governo nos deve isso, por tudo que a gente passou, por tudo que a gente penou, por quase 400 anos de escravização. A reparação ela tem que vir por uma saúde digna. O acesso a uma educação de qualidade, e acesso a uma educação de qualidade. Eu ainda sou a única, infelizmente, da minha família que tenho curso universitário e mestrado, pelo menos dessa família que eu estou dizendo aqui. Estou concluindo o mestrado, mas isso para mim não é me vangloriar, muito pelo contrário, eu gostaria que muitos dos meus estivessem nesse lugar, ocupando esse lugar, mas o trabalho chamou, a obrigação com outras portas tiveram que ser atendidas mais cedo, os emergenciais, porque a gente sabe que a gente tem que compartilhar, aliás, tem que ir atrás de comida, tem que ir atrás de pagar conta, e muitas vezes a educação fica em segundo plano. E o acesso para a educação para a gente é muito mais tardio. Então, por isso que eu compartilho muito da fala da Djamila, que o nosso tempo é outro, então não me cobre em relação a tempo. Mas eu cobro, infelizmente, da gente não ter mais pessoas da nossa família formada. Então, a gente precisa de ter essa educação de qualidade. O acesso à moradia, as minhas avós também, por mais que elas tentaram ter residência própria, não só minhas avós, mas como boa parte da minha família, as duas avós faleceram semi-analfabetas, foram tiradas o seu direito de ter uma moradia, uma enganada pelo irmão, outra, minha avó, ela, por muitas vezes, a casa que ela construiu, quando meu avô faleceu muito cedo, com 38 anos, os vizinhos foram pegando parte do terreno na hora de passar o muro, porque, viúva mesmo, com os filhos, dá para pegar esse cantinho aqui, dá para pegar esse cantinho ali, então deixou o terreno dela todo recortado, porque ela não tinha instrução, alguém que pudesse realmente bater de frente com ela, com as crianças pequenas, então dá para realmente fazer esse... infelizmente, né, as pessoas... Está me fugindo a palavra, mas se beneficiar da ingenuidade ou da falta de instrução, né, das mulheres. E o direito ao bem viver por uma sociedade equânime e sem racismos, porque é isso que a gente precisa, simplesmente ter paz. A gente não quer sair na rua e ser acusada e apontada o tempo todo. A gente simplesmente não quer mais ser perseguida. A gente não quer mais sofrer o racismo. A gente simplesmente quer acordar e dormir sem ter encontrado com o racismo durante o dia. Então, quando a gente fala em reparação, é minimamente o direito de bem viver, o direito de ter paz. Então, quando a gente fala em reparação, Dagoberto, acho que não tem outro caminho, senão ser uma pessoa preta que não precisa lidar com o racismo todos os dias, que não precisa adoecer mentalmente, que não precisa lidar com as agruras, com as dores e com as dificuldades do racismo todos os dias. Então, a minha fala também ela é bem curta,
né, aqui é sobre essa mesa, que eu agradeço demais por compartilhar com o Cláudio, que é meu amigo de caminhada, meu mediador de ânimos. Eu falo para ele que eu sempre fui essa militante com sangue nos olhos, faca nos dentes, e a adaga pronta para dar, e ele chega com essa calmaria. Não, Lê, veja bem. Né? E esse veja bem me acalma. A Tati, que é essa amiga parceiraça de todo sempre, que a gente está em muitas batalhas juntos, e você, Dagoberto, que foi o primeiro professor preto que eu tive na vida e que me mostrou caminhos, que me mostrou que a minha tese, meu TCC, inclusive, poderia ser sobre a família, sobre família preta, e eu faço esse estudo de caso sobre o Padre Batista, que é meu primo, me abre as portas, inclusive, em São Paulo, sobre as entidades negras católicas, onde eu posso conhecer um outro batista que eu não conhecia. Eu conheci o Batista, que foi em Graxate, junto com meu pai, que trabalhou aqui em Araraquara. Mas esse Batista da militância, quem me apresentou foi você. Então, te agradeço enormemente por tudo que você me apresentou dentro da militância negra. E eu queria pedir para a técnica colocar um vídeo que eu preparei, e é um vídeo que diz muito sobre, que é da minha família, e eu coloquei uma música de fundo que é o hino da minha família. Só que a gente não vai poder exibir com o som, porque senão o YouTube derruba, porque não tem direitos autorais, e eu não sabia disso. Mas eu queria aproveitar e convidar uma pessoa para vir para cá, porque aí ela ajuda a gente a entoar a música da minha família. E, se vocês puderem, vocês cantam junto, porque eu sei que todo mundo sabe. E aí vocês cantam junto, né? Sim. E aí, enquanto eu passo o vídeo, aí a gente vai cantando. Pode ser assim? Eu ouvi um sim? Então, tá certo. Agora é com você, Cláudia. Muito obrigada, Alessandra. Boa tarde, né? Noite, porque está escurinho. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Irei recitar para que vocês consigam entender um pouco mais essa letra maravilhosa. E a vida, ela é maravilhosa ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que é a vida, é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é. E o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força e fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer morrer. Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Nas palmas. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Só fechando com a história dessa música, há aproximadamente 30 anos, todo Réveillon, quando dá meia-noite, a gente coloca essa música. Começou na casa da minha avó, passou para a casa da minha mãe. Então, e as famílias se conectam. Então, não importa onde a gente gente pode estar na praia, a gente pode estar em casa, pode estar cada célula na sua família, essa é a música que nos conecta. Não importa onde a gente esteja, a gente coloca Gonzaguinha, o que é, e todo mundo se une por ela. Né, Mona? Né, pai, mãe, Andréia? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra, obrigado, Alê. E obrigado, família. Então, vamos ouvir uma outra família, Tatiane Pereira de Souza. Obrigada. Quero saudar toda a minha ancestralidade, principalmente os meus avós maternos que fizeram sua passagem. Já são pretinhos velhos, meu avô José Francisco Ferreira, Edna Ferreira. Saudar o Dagoberto, saudar o Cláudio, os dois pais do coração, saudar a Lê, minha amiga, saudar a minha mãe que está aqui, meus amigos e todos vocês, saudar toda a linhagem de vocês. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Há muitos anos atrás, meu avô, na Congada, a gente tem algumas concepções de vida. Uma delas é o predestino. Há algumas coisas que estão traçadas no seu caminho que você pode escolher traçar. Eu não tive muita escolha, mas eu aprendi que esse seria o melhor caminho. Eu era uma criança mais tranquila, mais quieta, mas a minha família foi me instruindo a dialogar, a conversar, e hoje eu entendo a função pública, né, da minha existência. Esse chapéu é um chapéu ancestral, foi feito pelo meu avô e pela minha avó. E essa história, né, a minha história, neste plano, começa com Maria Eugênia, mãe da minha avó materna, e Maria Diodata, que são as pessoas que dão nome à minha mãe, Maria Abadia. A minha avó, Maria Eugênia, ela era guarani, nós não sabemos de onde, mas ela era do Rio de Janeiro. Quando se fala pego a laço, quer dizer que foi fruto de um processo de violência, né? E eles vieram caminhando para cá. E a minha avó, Maria Diodata, ela era rainha de Congo, rainha de Congada, que a gente chama de rainha Conga. Ela é uma mulher que cuida de uma região e ela traz a força da rainha Nzinga de Angola. E hoje eu sou rainha, porque a minha mãe também foi a primeira rainha do Terno de Congada. Toda a minha família é de Congado, que significa reterritorializar o antigo reino do Congo no Brasil. Então, para a nossa cultura, tudo tem significado. Mas aí eu vou falar de 3 coisas principais, né? Que aí foi um recorte, né? Primeiro, que no Congado, falar de ancestralidade é falar de vida. Para nós não existe morte, mas ainda assim estou de luta. Porque a gente sente saudade do corpo, da presença, do cheiro, do ligar, do conversar. Mas, para a gente, a vida continua. Então, falar de ancestralidade para a gente é falar de uma vida que é contínua e ininterrupta, né? Falar de ancestralidade também para nós é falar da força daquelas pessoas que vieram hoje, antes de nós. E falar de ancestralidade para nós é falar do compromisso que nós também temos com aqueles que virão depois de nós. Aqui tem algumas fotos, né, do meu avô, da minha avó ali no meio, do meu tio João, do outro meu padrinho, que é de Moçambique, a minha mãe. Deixa eu ir passando aqui. A minha avó Edna Ferreira e o meu avô José Francisco Ferreira. Eles têm o mesmo sobrenome. Eles se conheceram num dia, no outro eles já estavam casados e viveram 70 anos juntos.
Então, falar da força da mulher do Congado é falar do início do princípio de tudo. Nós temos uma educação desde a infância de saber da nossa história, mas também de saber cuidar uma da outra. De saber cuidar, mas de saber reconhecer e acolher. Minha família me ensinou principalmente que o amor vence tudo. Uma hora o amor vence tudo. E essa força vem do amor. E é um amor que te ensina a ser quem você é, do jeito que você é, e reconhecendo os caminhos que você pode traçar. Essa é a minha avó. E como a minha avó é Edna Ferreira, que é a mãe da minha mãe, muito parecidas, né? Por sinal, a minha avó, ela é uma mulher, e aí eu vou falar de um outro valor. Falei da mulher, da matripotência, que é ser mulher, no Congado, mas tem 2 valores que eu aprendi muito: o valor à terra, ao território, e o valor à educação. Tanto o meu avô quanto a minha avó, eles nasceram praticamente no pós-abolição. E eles vieram de famílias que também fizeram a migração. A minha avó, né, a família da minha avó do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo, a família do meu avô de Minas para São Paulo. E eles sempre trabalharam com terra, com gado, com pecuária, com alimentação. Minha avó lavava as roupas nos riachos, enfim. Mas os 2 lutaram muito para ter terra. Meu avô já vinha de uma família que tinha terra, e aí, com esse processo de grilagem, o próprio racismo, muitas terras também foram tomadas, mas a importância de ter a terra. Por quê? A terra é onde você nasce, onde você enterra seu umbigo na bananeira, onde estão seus antepassados, né? Nós temos algumas concepções, que é pensar nos ancestrais, aqueles da nossa família, lá do início da humanidade, da primeira mãe, mas também os antepassados, que é o que a gente está falando hoje, de antepassado, aqueles que são da nossa família. Então, se hoje eu sou uma doutora, eu fui a primeira dessa geração a entrar na universidade, foi porque a minha avó, que era analfabeta, para o mundo letrado, mas, para mim, ela é uma doutora, ela era benzedeira, ela resolvia, gente, muitos problemas de saúde psicológicos também e psiquiátricos também. Minha avó atuava em Olímpia em comunhão com médicos que entendiam o valor da medicina tradicional. Porque a minha avó trazia essa linhagem africana e indígena, né? E ela conhecia muitas ervas. Então, ela trazia esse conhecimento. E a educação, né? Eu lembro que, quando a gente era pequena, a gente voltava da escola, a minha avó colocava todos os netos sentados para primeiro e fazer a tarefa. E ela explicava, ela sempre contava várias histórias, brincava, tem várias músicas, né, no interior da família. E ela dizia do valor, do poder da educação, para a gente conseguir se manter. Porque, por meio da educação, você consegue ter alguns acessos, você conseguiria comprar o terreno, você conseguiria estar nos espaços. Então, assim, eu venho dessa repatriação, a partir da nossa família e da minha cultura, que eu acredito que é a minha primeira escola, o meu primeiro quilombo, no sentido de saber reconhecer de onde você veio, para onde você quer ir. E também do valor da educação para a gente se manter no mundo de racismo, né? Na minha família, racismo a gente comentava muito no 20 de novembro, por conta da resistência de Zumbi. Mas, no resto do ano, o fortalecimento era da identidade a partir da cultura, dos seus valores, daquilo que você tem. E a educação, todo o meu percurso foi a partir daquilo que eles me ensinaram. Hoje, os meus primos, a maioria adentraram na universidade. Meu primo mais novo, que é o meu afilhado, amou a redação do Enem, porque ele diz, há alternativas, apesar do racismo, há alternativas. Então, quero chamar a minha mãe, para ir finalizando a minha fala. Falar de reparação para a gente é falar do poder da educação e do poder da cultura. Porque a gente só sobrevive nessa sociedade porque a gente tem cultura. Pelo menos isso foi esse dado que foi me passado, né? Quero saudar a senhora com toda a linhagem e agradecer por tudo.
E pedir para vocês cantar para a nossa ancestralidade, para vocês também saudar toda a linhagem de vocês. Vocês podem levantar? A música é assim, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, cai no céu, cai na terra, eita, caindo flor, cai no céu, cai na terra, eita, caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, tá caindo flor, cai no céu, cai na terra, eita, caindo flor, cai no céu, cai na terra, eita, caindo flor. As flores são aqueles que nunca morrem. Não morrem no nosso coração, não morrem na nossa história, não morrem na nossa formação. Então, agradeço demais por essa oportunidade. Obrigada. Gente, essa mesa é para chorar mesmo. Pode chorar. Tá? Eu estou segurando aqui, depois eu choro. Essa mesa, ela tem a coragem de olhar para o passado e dizer que nós estamos presentes e somos o presente de um longo futuro. Cláudio Claudino demonstra o quão é violento o racismo que chega até o século XX. Alessandra Laurindo demonstra como que quatro famílias produzem futuros, não só passados, mas futuros. Ela é parte desses futuros. Como Cláudio Claudino também é parte desses futuros. Tatiane Pereira de Souza traz a presença de Angola no Brasil, para que a gente possa olhar para um outro território comum e nos enxergarmos em Angola e poder nos enxergar no Brasil. Eu vou fazer uma coisa muito simples, que é perguntar para vocês: vocês querem fazer algum comentário? Vocês querem fazer perguntas? Parece que ninguém quer fazer perguntas. Ninguém quer fazer nenhum comentário. Você quer? Por favor. Eu acho que é um comentário com uma pergunta, né? Primeiro, agradecer por vocês estarem presentes, representando a ancestralidade, a família de vocês. Mas tem uma coisa que eu estava aqui sentada e eu senti no meu coração de pedir para que vocês digam algo para aqueles que já fizeram a passagem, tanto para aqueles que já estão presentes. Aqui é uma frase, uma palavra de agradecimento, porque para gente que acredita na espiritualidade, a gente sabe que eles estão aqui presentes com a gente, para quem já fez a passagem. Então, eu gostaria que vocês tivessem essas falas referentes aos seus familiares, mas também às pessoas que já fizeram a passagem, que fazem parte da linhagem de vocês. Mais duas, e aí eles fazem isso. Deixa o microfone lá embaixo. Obrigado. Tem mais alguém? Boa tarde, vou aqui no cantinho. Eu fiquei assim extremamente emocionada, porque conhecemos, né? Nos conhecemos, várias trajetórias, e como foi importante saber dessa linhagem. Eu vivi aqui em Araraquara há 5 anos e sempre me incomodava muito, vinda de Campinas para cá, e me perguntava, morando ali no Carmo, onde estão as pessoas negras nessa cidade?
andava aqui no centro, e eu sentia tanta falta do que a gente está tendo aqui hoje, sabe? E eu era uma estudante da Unesp, no tempo que não tinha cotas, no tempo que nós éramos muito poucos ali dentro daquela universidade, né? Uma menina que vem de uma periferia, de família migrante também. E aí a gente vê que essa questão da ancestralidade, ela nos conecta no sentido de uma família maior. Esses dias aqui, a gente ouviu muito falar, às vezes, por que escrever literatura? Por que a gente fazia FliSol num tempo de tanta desesperança? Mas aí tem a gente nesse presente e nesse futuro que também é ancestral. Né? Porque as temporalidades da nossa existência, elas não se dão pelo cronograma do tempo do Ocidente. Ela é muito maior que isso. E as nossas famílias, na verdade, é a mesma família. Então, a gente vê como a gente tem resistência, amor, que é força, e a estratégia, né, para a construção de futuro. Vocês, hoje, eu só tenho aqui mais que agradecer. E como a gente precisa, pacientemente, continuar tecendo essas relações de força. Porque é isso, de fato, que sustenta. A gente sustenta esse país. A gente sustenta o sistema planetário, no sentido da esperança. A diáspora, eu sempre vejo isso, eu viajo muito, fico vendo as pessoas pretas no mundo todo e falando, é isso que dá sustentação. A humanidade, ela nasce no continente africano, e a gente precisa sempre olhar para essa semente. Eu quero muito agradecer, muito obrigada. Mais alguém? Eu vou fazer uso de uma fala de uma grande amiga, uma irmã mesmo, que é a Regina Oliveira, uma jornalista preta, trabalhou aqui com o Edinho na comunicação durante anos, e nós somos amigas adolescentes. E a Rê, quando a gente vem de Ribeirão Preto para Araraquara, uma das falas da Rê é o seguinte: em Araraquara, as famílias pretas têm nome e sobrenome. Aqui, que quando eu começo a trabalhar com a lei, inclusive, aí isso fica para mim muito gritante. Famílias pretas em Araraquara têm nome e sobrenome. Isso é um diferencial, assim. Então, parabéns. E obrigada por isso, que vocês me emocionaram muito e me louvaram também minha avó em sua ancestralidade aí. Obrigada. Sempre sucinto para a gente ir fechando, tá, Sim, gente? vou falar bem pouquinho. Se todo mundo tem medo quando eu pego o microfone. Não é com você, é para que a gente tenha uma outra atividade daqui a pouco, é só isso. E ele também pediu. Tá bom, professor, vou ser bem rápida. Sabe o que eu noto? A ancestralidade, né, que a gente tem que agradecer, que estão todos presentes aqui, sempre começando por nossas mulheres. É isso mesmo que eu notei, que eu percebi. Todas as histórias com H maiúsculo, sempre começando com mulheres fortes, mulheres guerreiras. Sim, que tem a participação dos homens, mas essa ancestralidade, principalmente a nossa, negra, começa sempre com mulheres muito fortes. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho a respeito disso. Rapidamente, porque a gente está... A bênção, Mucuyu Nizambi, pedindo a bênção para vocês da mesa, agradecendo esse momento de ancestralidade presente, muito importante para nós, nos fortalece nossos netos, né, nossos descendentes. Então, só a do pé, gratidão, espiritualidade, ancestralidade. Prontinho, rapidinho. Obrigado, gente. Eles têm coisas a dizer, eu só vou dizer uma coisa a Marcinha, minha querida Marcinha. Se nós olharmos para a FliSol deste ano, a pauta é
mulher. A terceira FLISOL homenageia mulheres. Djamila é a homenageada, mas Djamila simboliza mulheres. Esta mesa não poderia falar de uma outra coisa que não fosse de ancestralidade e reparações. Olharmos para o passado e buscarmos o passado que construir para o futuro. Mas não tem como discutir e falar de ancestralidade sem mulheres, porque a ancestralidade é mulher. Não existe ancestralidade masculina. O que existe de ancestralidade é o feminino. Isso não é eu que estou dizendo. Isso é o mundo dizendo. Isso são as ciências dizendo. São as culturas dizendo. É tudo o que nós temos é mulher. E precisamos considerar isto enquanto um dado da nossa vida. O Dagoberto que está aqui, o Cláudio que está aqui, também é mulher, veio de mulheres. Cláudio, Claudino, Alessandra, Tatiane, a palavra é de vocês. A primeira pergunta pede para que a gente transmita uma mensagem, né, para a nossa ancestralidade. E eu sei que a minha mãe está presente aqui. E talvez em vida eu não pude falar isso para ela, mas eu quero agradecer. Eu sou pelo que eu sou hoje, só por causa de você, mãe. Muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer, Dagoberto, em especial, por eu poder trazer minha família para o teatro. Não só a minha família que está aqui hoje, agora, física, mas porque muitos deles não tiveram a oportunidade de vir para o teatro e hoje eles estão aqui. Entrar no Teatro Municipal de Araraquara. Exatamente. E por eles estarem aqui hoje, eu sinto isso aqui no Teatro Municipal de Araraquara, eu até estava conversando com falando com a Jaque, hoje foi bem interessante que eu fiz essa projeção, por mais curta que fosse, 3 vezes. A primeira eu fiz durante a semana, a segunda vez eu fiz hoje em São Carlos, durante uma formação, e ela não abria. São 4 páginas, e ela não abria de jeito nenhum. E na terceira vez, que eu falei, era 3 horas, eu até pedi para o Jefferson me ajudar com o vídeo e tal. Eu falei, eu preciso... Aí eu peguei, parei, falei, o que está acontecendo? Aí eu peguei e falei, opa, peraí, permissão, me dá licença, eu preciso apresentar vocês no teatro hoje, por favor, vem comigo. E aí a projeção foi. Eu só tinha esquecido de pedir licença, mais nada. E aí, então, eu só tenho que agradecer por tudo que eles fizeram, por tudo que eles construíram, por tudo que eles representam, dizer do orgulho que eu tenho de ser filha do senhor Sebastião Benedito Laurindo, da dona Cristina Maria Negreiro Mendes Laurindo. Tenho um orgulho imenso de carregar vocês comigo por onde eu estou, porque se eu sou, é justamente pela trajetória que vocês têm, e não é guerreiro, são sobreviventes, né? Porque ser guerreiro, guerrear dói demais. Mas pela sobrevivência que vocês, e tudo que vocês representam para mim. Então, eu só tenho que agradecer vocês e vida, e todos que vieram antes de vocês. Então, minha eterna gratidão. Eu também. Muito. A minha avó sempre falava, não chora, menina. Porque na mesma intensidade que eu choro, eu dou risada também. Mas, assim, é só agradecer. Agradecer, assim, meu avô e minha avó, eles são a minha maior riqueza. Agradecer por ter trazido a minha mãe e toda a nossa família. Nós temos divergências políticas, somente essas, e nem as divergências políticas nos afastou desse amor que eles nos ensinaram. Então, vô e vó, eu amo vocês e gratidão por nunca nos abandonar, né? E peço sempre sabedoria, saúde e força para
continuar, porque eu espero que um dia eu seja também a referência da minha neta, do meu neto. Eu só quero dizer uma coisa a vocês. Todos nós temos antepassados. Todos nós temos ancestrais. E os nossos antepassados e os nossos ancestrais precisam se conhecer. Alguns que não estão aqui cometeram crimes no passado. Outros foram vítimas de um passado. Eles precisam ser reparados. Essa mesa é também de falar de reparações de brancos e de negros. Reparar o passado é reconhecer os erros do passado para que a gente tenha a coragem de mudar o presente no futuro. Essa mesa coloca para nós uma questão vital. A vida não se encerra na vida. A vida se encerra quando a gente não entende que há esperança. E esperançar é saber que existe o dia seguinte. Porque se o sol se levanta num dia, ele se levantará no outro dia. A importância de sabermos que também somos nós, como diz a Tati na música, Tá Caindo Flor, a flor que cai, ela só cai para germinar. E que a gente tenha força para também ser fecundo para o outro que nós carregaremos para o futuro. Não há futuro sem nós. Como o passado que veio nos trouxe até aqui. Esta mesa é falar de presente e olhar para o futuro. Mas vocês que estão aí, é também olhar para o passado para fazer com que haja futuros. É a importância de nós repensarmos os nossos caminhos, repactuarmos e nos repararmos diante do passado para termos um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para os três, muito embora os três chorem muito, eu vou passar a palavra para os três, para que os três, agora, livres e leves e tranquilos, coisa que não estão, possam fazer as considerações finais. Eu encerro aqui agradecendo a Terceira FliSol, agradecendo Bernadette Passo, agradecendo todos os patrocinadores, em especial o Instituto Colibri, e todos aqueles que se envolveram de uma maneira ou de outra na FliSol. Seja estando aí, seja estando aqui. Agradecer ao governo federal, à Prefeitura Municipal de Araraquara, por tudo que foi feito. E como disse Bernadette Passos, que teremos várias outras FliSol no futuro. É o que queremos, é o que desejamos. Passo a palavra agora, de maneira inversa, a Tatiana Souza, depois a Alessandra e, por último, Cláudio Claudino. Agora eu estou atendendo o seu desejo de ser o último. Agradeço a FliSol, agradeço ao Dagô pela oportunidade, agradeço a todos vocês pela escuta, agradeço toda a minha linhagem, os que foram e os que virão, pela oportunidade, pela vida e pela confiança. Eles têm que ter muito amor para ter confiança. Gratidão, gratidão. Eu também só tenho a agradecer por essa mesa, pela condução da Goberto, mas em especial pelo convite, pelo tema. Você como curador, como sempre, é muito sensível. Agradecer pela companhia do Cláudio, pela partilha da Tati. Convidá-los já, que em seguida a gente tem uma roda de samba. Essa roda de samba tem o apoio do Programa Nacional dos Comitês de Cultura,
Então, é importante a gente também fazer a extensão, né, sobre a ancestralidade e curtir um bom samba. Então, vamos aproveitar esse samba. E agradecer a Bernadette, uma pessoa tão sensível, uma pessoa tão incrível, tão batalhadora, em especial do Instituto Colibri, né, mas em nome da Bernadette, que fez uma Frisol incrível. Essa Frisol, essa terceira edição, ela tem sido um aprendizado, as mesas estão maravilhosas. Então, muito obrigada, Bernadette, por todo o seu comprometimento com a cultura. E agradecer meus pais maravilhosos, dizer que eu amo tanto. Meu pai, minha mãe, Andréia, Lorena, Mona Lisa, Marcinha, e a extensão de toda a família. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a ancestralidade, né, por ter permitido que a gente estivesse nessa tarde aqui junto, né, e a gente vê que é uma extensão da nossa família que está aqui presente. Agradecer ao professor Dagoberto por ter nos dado essa oportunidade, por a gente poder conviver com você e aprender a todo dia, a todo momento, sabe? Agradecer a Tati, né, que deixou a gente completamente emocionado. A gente conhece a sua luta, a história da sua família, então gratidão por poder compartilhar isso com a gente. Da Lê eu não vou falar nada, né, porque não tenho o que falar, né? Mas agradecer a Lê por tudo que ela representa para a nossa luta, para a nossa cidade, para a nossa história, por tudo que a Lê fez em políticas públicas, né? Eu não poderia encerrar essa fala aqui sem agradecer a construção da Casa Afro SP, que é um espaço que todo o projeto 100% saiu da mão da lei. Se nós temos aquele espaço hoje, que eu tenho certeza que nós vamos resistir para que ele aconteça, foi em função da lei. Se nós temos uma casa hoje, especificamente para as religiões de matriz africana aqui em Araraquara, foi um trabalho da lei também. Se nós tivermos um livro contando a história da escravização do povo araraquarense, partiu da mão da lei também. São algumas ações que ela fez, eu não consigo enumerar tudo que ela fez. Então, nesse finalzinho de mandato, eu quero, em público, mais uma vez, agradecer por tudo que você é, por tudo que você representa, e que eu tenho certeza por tudo que você vai continuar fazendo por todos nós. Não posso deixar aqui de agradecer a Marcinha, que está aqui, a minha sobrinha Silvia, neta da dona Nair, a Marcinha, que é neta da tia Marcília, né, que é irmã da minha mãe, do tio Cesário. Agradecer ao Legislativo de Araraquara, e eu gostaria de cumprimentar a Fabi pela presença, gratidão por todo o trabalho que você faz em prol da cultura da nossa cidade. Agradecer também, não está presente, a Tainara Faria, que viabilizou, né, uma verba para que a Frisol trouxesse muitas apresentações no decorrer dessa semana. E agradecer a Margarete também por tudo que ela fez, né, por todo o trabalho que ela faz. Sem ela, com certeza, nada disso estaria acontecendo. Então, gratidão a todos vocês, muito obrigado, que amanhã ainda tem Frisol aí, né? E a gente vai estar presente, com certeza. Obrigado, gente. Está instituída a mesa ancestralidade em toda a festa literária. Estaremos aqui. Há muito para a gente discutir e trazer. Eu acho que foi uma mesa linda, maravilhosa, emocionante, verdadeira e importante. Obrigada, pelo presente que você nos deu. Todo mundo tem família. É disso que se trata. A gente precisa trazer as famílias e conversar em torno de famílias. Isso. Bom, muito obrigada e vamos para o samba, né? Obrigada a todos e todas. Hoje a gente tem uma roda de samba, vai ter uma homenagem ao Lauro Monteiro, que fez essa arte bonita ali da exposição. Ele não está, mas a gente vai falar dele. E também o Som da Ilha, um som legal. E depois a mesa Tempos, com o Rafael Orsi mediando, Inácio Loyola Brandão e a maravilhosa Lilian Liang, chinesa, que está ali sentadinha, ouvindo vocês, e que tem uma ancestralidade incrível também. Ela vai falar de tempo. Vamos lá, gente. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Eu gosto de agradecer junto.